do que é a sífilis, né? A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, né? Sistêmica, ela pode acometer pessoas em qualquer fase da vida. Você tem idosos com sífilis e você tem fetos, né, recém-natos com sífilis, passando por adultos jovens. Então, é uma infecção sexualmente transmissível, sistêmica, de evolução crônica. A pessoa pode ter sífilis e passar e ter só sequelas dela mais sérias com 15, 20, 30 anos. Ela é provocada, ela é transmitida através, invariavelmente, de relações sexuais ou de transmissão vertical, ou seja, da mãe que passa para o feto, e a espiroqueta, a bactéria gram-negativa que a transmite, é uma bactéria chamada Treponema pallidum. O que nos deixa, às vezes, indignados é porque é uma doença 100% curável. Se eu tenho o diagnóstico, e se eu consigo mobilizar a pessoa que tem sífilis, aderir ao tratamento, e se eu organizo um processo de trabalho que é coletivo, o médico tem que liderar essa equipe da UBS, ele sozinho ele não vai dar conta, mas se ele consegue mobilizar o agente comunitário, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, que vai precisar de todo mundo nesse processo, é uma doença 100% curável com um antibiótico muito simples, né? Um antibiótico quase secular, que é a penicilina benzatina. E por que a gente não consegue? E por que o mundo inteiro, né, tem sofrido com a sífilis? A gente vai discutir isso. Então, é um problema muito sério, leva a uma grande quantidade de perdas de vidas, de sofrimento, apesar de ter um diagnóstico simples, relativamente simples, tem algumas nuances que a gente vai discutir, e um tratamento barato. Qual é o mistério que a gente não consegue ser mais efetivo no tratamento da sífilis? Como a gente já comentou, ela é uma doença infecto-contagiosa, fundamentalmente transmitida por relação sexual desprotegida, sem o condom, né, sem o preservativo. Também pode ser transmitida verticalmente, né, quer dizer, a mãe, e aí é o grande dilema, né, a gente sabe que existem 3 tipos de sífilis, de um modo geral. A sífilis adquirida, que é aquela que qualquer um de nós pode ter, né, em qualquer fase da vida. Então, um adulto jovem, um idoso, tem sífilis adquirida. Quando essa pessoa adquire sífilis durante a gestação, a pessoa vai ter uma sífilis gestacional. E aí você já tem a importância de ter 2 pessoas envolvidas nesse processo. Tanto a pessoa, a gestante, quanto o feto. E aí o feto sofre muito mais. Então, além da sífilis adquirida, a gente tem a sífilis quando essa mãe está grávida, a sífilis gestacional. E o grande dilema e o grande sofrimento, que é a sífilis congênita, é aquele feto que está no útero materno e, ao nascer, ele tem sífilis ao nascer. Ou seja, ele nasce com a sífilis congênita ou ele nem consegue nascer, porque você tem uma taxa de aborto, de perda desse feto, em torno de 50%. Então, é um drama, porque está explodindo em todas as Américas, isso é um problema mundial, a quantidade de gestantes com sífilis. Eu vou mostrar alguns dados epidemiológicos de como isso tem se comportado nos últimos anos aqui em São Paulo, mas que é um reflexo do Brasil inteiro. É possível também a transmissão de sífilis por sangue, o que em banco de sangue não acontece mais, né? E direto com sangue contaminado, que hoje em dia é praticamente impossível. Em 2007, né, a gente teve, no município de São Paulo, 329 gestantes com sífilis. Em 2020, que foi o último ano, né, que tem os dados completos, que sempre tem um gap, a gente teve 5.600 gestantes com sífilis. Olha a subida da quantidade de gestantes, ou seja, de mulheres em idade fértil com sífilis adquirida que engravidaram. Então, isso é um problema de saúde pública. Ou seja, em cada 20 gestantes que eu tenho em São Paulo, uma tem sífilis. Isso é uma calamidade, não tem outra palavra. E a gente tem que aprender a tratar, aprender a se comunicar e aprender a dialogar. O quanto desses bebês que estão no ventre das suas mães escorregam entre as nossas mãos e vão desenvolver sífilis congênita. Veja, em 2007 eram 2 casos por cada 1.000 nascidos vivos. Hoje a gente tem uma taxa em torno de 7,2 no município de São Paulo. Ou seja, de cada 1.000 bebês que nascem, né, 7 bebês têm sífilis congênita. Isso é muito grave. Esses bebês podem ficar sequelados para o resto da vida, podem morrer intraútero e já tem condições
de vida mais difíceis, eles já começam a vida em desvantagem. Então, é um problema social, é um problema de saúde pública que a gente tem que saber da dimensão para ter um envolvimento para enfrentá-lo. Não é simples, se fosse simples, estava sendo feito, mas exige uma responsabilização muito grande das equipes todas. Não é apenas papel do médico resolver o problema, mas sem o médico fica mais difícil e eu diria que fica impossível, porque ele é quem vai coordenar esse processo. O que é particularmente grave na gestação? Tem muito mais morbidade e mortalidade por feto. A pessoa, para morrer de sífilis, ela tem uma sífilis primária, secundária, 30% vai evoluir para casos graves. No bebê, não. O bebê que está no útero materno e a mãe tem sífilis, 50% nem nasce. E muitos deles vão ter problemas para o resto da vida, tanto precoce quanto tardio. Né? O bebê que está na barriga da mãe, uma mãe com sífilis, pode ser abortado, pode nascer com baixo peso, pode ter alterações neurológicas, pode ter alterações auditivas, pode ter alterações hematológicas, pode ter hepatosplenomegalia, pode ter icterícia, pode ter lesão dermatológica, pode crescer com retardo mental, pode ter meningite por sífilis, sífilis neurológica. Ou seja, se é grave para a pessoa, para o bebê é devastador. Então, todo o nosso trabalho é fazer com que não haja sífilis adquirida, para que gestantes não fiquem com sífilis. E se essas gestantes tiverem sífilis, que a gente trate, que a gente arregace as mangas e faça o melhor tratamento possível, tá? Sífilis recente, até 1 ano de evolução. Primária, secundária, latente e recente. Sífilis tardia, mais de 1 ano de evolução, ou terciária, ou tempo ignorado, tá? Quando é que a mãe vai passar o treponema pálido para o feto? Em qualquer fase da gravidez, na primária, na secundária e na latente. Logicamente, se a mãe tem sífilis primária e secundária, a chance de transmissão é maior, mas mesmo na latente, ou seja, quando ela não tem nenhuma clínica e ela nem sabe quanto teve, é latente e tardia, a chance de transmissão é muito grande. Então, é uma doença de suscetibilidade universal, tá?